minha gente, tudo bem? Hoje é Respondendo Perguntas. Antes de qualquer outra coisa, eu quero agradecer muito você, ser humaninho, pessoa que tem ajudado a manter de pé o nosso trabalho, seja pelo Pix, seja com o Apoia-se, que a gente vai deixar o link aqui, que é um financiamento coletivo com umas recompensas bem bacanas, seja você que está sendo parte da membresia desse canalzinho, seja quem tem feito os cursos, que agora estarão reunidos numa única plataforma, que sim, tem um trocadilho infame, mas quanto mais você fala, você vai se acostumando e vai parecendo interessante, que é a Bruniversidade. Preciso tentar vender curso, né, minha gente? Tem que pagar os boletos aqui em casa. E a você que tem curtido, compartilhado, comentado para engajar e de todo jeito fazendo aquela socialização da palavra, ajudando a gente a participar de certa maneira num debate público ou um pouquinho mais aberto, nem que seja nas nossas bolhas, articulando questões políticas, econômicas e religiosas, tanto nos reacts quanto aqui, praticando a tudologia opinativa ou a opinologia tudológica generalizada, assim como os pastores fazem. Em especial, eu gostaria de agradecer hoje ao Fábio Chocolate, Chocolate Expresso. Vou colocar aqui, ó, segue esse camarada em todas as redes. Ele me deu muita força, seja para incentivar e animar a fazer esse tipo de conteúdo, seja no curso que ele oferece também, chamado Chocolégio. Sim, é excelente esse nome, para poder te ajudar a produzir conteúdo digital. Dá uma chegada lá, o cara é muito firmeza, me ajudou demais, me deu um up, me deu uma nova perspectiva, inclusive ajudou aqui a tentar fazer esse canalzinho. E também ao Will Carvalho e ao Sérgio Pavarini, que abriram as portas do Sim Pode Crer, pra gente poder trabalhar um pouquinho junto, fazer uma bagunça e também divulgar o conteúdo. Então, gente, agradeço demais a vida de vocês. Tamo junto! Primeira questão! Pode falar um pouco dos pilares do pragmatismo que influenciou você filosoficamente? Mas é claro! Vez por outra eu comento em algum conteúdo que eu tive bastante influência do pragmatismo estadunidense na minha formação, especialmente durante o período da graduação em filosofia. E isso aconteceu a partir de um texto que eu li de William James, quando eu estava fazendo seminário de teologia, que abriu bastante minha cabeça a respeito de alguns problemas, e depois pude ter acesso e contato a determinados estudos específicos de outros autores pragmáticos ou pragmatistas, como Richard Hort e John Dewey. Os dois me influenciaram demais, assim. Mas com algum resultado substancial, assim, de pesquisa, de trabalho, eu foquei mais no John Dewey. Ele foi o autor que eu utilizei para desenvolver a minha pesquisa da monografia. Publiquei meu TCC. Muito massa, assim, eu sou muito orgulhoso desse trabalho. Deu uma canseira danada, mas acho que ficou bem legal. E o que mais me chamou a atenção é que ele propunha um outro modo de fazer filosofia, assumindo os avanços e as transformações que a gente teve de concepção de quem somos e da própria realidade a partir do acelerado desenvolvimento científico que a gente teve, em especial durante o século XIX. Ele tem como uma das grandes referências o Charles Darwin, famoso cientista, biólogo e tal, naturalista, que tem a questão da teoria da evolução. Todo mundo aqui passa de uma maneira ou por outra por Darwin. E ele fala, cara, depois do Darwin, meu irmão, a chave mudou. E é verdade. E a gente começa a sacar muita coisa a partir disso. E com as novas ciências sociais, né? O surgimento das ciências sociais modernas, com Durkheim, com o próprio Comte, com Weber, com Marx e tal, esta galera, o Veblen também, vai trazendo coisas novas que a gente vai falando, caramba, a análise da realidade social também avançou demais, mudou demais porque a sociedade mudou muito e essas relações materiais estão exigindo aí uma nova maneira de pensar a realidade. E o Dewey fala, a filosofia não avançou nessa parada aí. Parece que ela está reproduzindo a mesma metodologia, ou uma metodologia muito petrificada, estática, sem capacidade de adaptação a essa nova realidade, e só reproduz uma coisa bem clássica, escolástica, um negócio assim, separando mente de corpo, alma, consciência, criando várias essências desmembradas e não consegue superar, então, dentro de sua produção, do seu trabalho disciplinar, esse modo de fazer as coisas, né? Então que ele vai querer fazer uma metodologia pragmática de filosofia. E nisso ele vai compreender filosofia como método, e isso para mim foi muito impactante, entender que a filosofia é um caminho, é um modo de trabalho na realidade. Não o único, não o melhor, mas uma das maneiras que você pode
utilizar recursos teóricos, práticos e com um objetivo claro, né? Quando você consegue articular todas essas coisas, meios de fazer, objetivo claro e tudo mais, mas é uma das maneiras de produzir conhecimento, de ter certas concepções, cujo objetivo é, solucionar problemas. Ele não fala solucionar problemas, ele usa o termo situações indeterminadas, e tanto a ciência, quanto a filosofia, quanto diferentes áreas ou campos do trabalho humano têm como objetivo ou como prática solucionar situações indeterminadas, que são aquelas com as quais a gente não tem certeza. E o resultado final para o Dewey não é que você vai ter então agora uma verdade absoluta fechada, 100% não sei o que lá. Não. Ele vai olhar e falar, mano, depois que você consegue encontrar caminho para solucionar essa situação indeterminada, existem novos problemas que surgem, existem outras perspectivas, existem efeitos, inclusive, que você não estava esperando desse seu processo de conhecimento, e o que mais importa é você conseguir compartilhar com os demais o seu procedimento, o caminho que você fez até chegar lá. Então é você colocar uma boa sinalização, as placas, ser cada vez mais transparente do modo como você está pensando, do modo como você está operando. E isso para mim foi muito, muito, muito importante, porque eu comecei a perceber a realidade de outra maneira e sacar como é importante a questão do procedimento. Um pensamento que ele é processual, procedimental, ele observa, ele toma cuidado e tenta exprimir e apresentar para os outros como ele está funcionando, como ele pensa, quais são os caminhos que a gente está tomando, como estamos resolvendo os problemas e como novos problemas aparecem. Isso no âmbito aí de explicação do que o Dewey faz e que me impactou bastante. Mas aí sabe o que aconteceu? Eu comecei a ler autores, filósofos, filósofas, cientistas sociais, que seja, não querendo encontrar o resultado final. Eu passei a ler buscando como eles trabalham, como eles pensam, como eles produzem seu conhecimento, como eles fazem seu conteúdo. Eu quero entender o modo de trabalhar, o modo de pensar, o modo de operar. O método seria a questão mais importante dentro da filosofia a partir dessa perspectiva. Não sei se ajudou, mas estamos tentando. Bora lá! A igreja é um aparelho ideológico do Estado? O que Althusser, ou Althusser, eu nunca sei qual é a pronúncia correta, explica sobre isso? Excelente questão. Eu tenho um camarada chamado Jonathan Nieger, eu também não sei pronunciar o seu sobrenome, meu querido. Mas ele é um cara que está estudando bastante, é um cara muito influenciado por Althusser e que, me animou bastante voltar a ler Althusser depois de trocar umas ideias com ele. O que é muito massa. Eu não sou um especialista, então vamos tomar todo esse cuidado. E Althusser não é um autor tão simples, ele é bastante complexo, sofisticado, mas vamos fazer um breve comentário sobre essa questão dos aparelhos ideológicos do Estado. A única coisa que eu gostaria de indicar é alguns textos que eu vou deixar aqui na descrição. Um especial é do Roland Bower, de novo eu citando esse cara, mas que infelizmente a gente não tem em português, que ele faz umas reflexões muito interessantes sobre essa relação da igreja como aparelho ideológico no pensamento do Althusser. Ou Althusser, sei lá. Em termos muito gerais, antes da gente falar sobre a questão se a igreja é ou não é, vamos pensar um pouco no conceito de aparelho ideológico do Estado. É diferente de um aparelho repressivo do Estado. Uma das principais características quando Althusser vai tratar do tema é distinguir um aparelho repressivo do Estado como aquela instituição que está diretamente ligada a este órgão de governo e execução do poder, ou seja, propriamente pública, de um âmbito público, de um direito público, ainda burguês e tudo mais, mas que trata desse âmbito, desse espaço que não é de um ou de outro, senão dessa entidade criada chamada Estado, e outro que é a questão dos aparelhos ideológicos, ou portanto, não repressivos, no âmbito privado, certo? Ou seja, são aquelas instituições que não são regidas por uma normativa pública aberta, senão que tem suas normas internas e uma coordenação muito específica, além de não possuírem diretamente a questão do monopólio da violência, de poder executar algo violento. O que não significa que não haja ali relações de repressão ou mesmo de violência. O ponto é, distinguindo, primeiramente, essa questão da estrutura do poder público, de aparelho repressivo do Estado, e do âmbito privado, como aparelho ideológico do Estado, o que o Althusser vai fazer? Ele vai falar, nesse daqui, que é o aparelho ideológico, a gente tem uma prevalência
de uma dominação ou de uma relação ali de desempenho de seu papel em defesa da ordem no âmbito da ideologia. E, em segundo plano, de maneira secundária, você teria relações propriamente ali de execução do poder diretamente, né? Questão repressiva. Por outro lado, no âmbito... Opa, eu já confundi qual mão que estava. No âmbito do aparelho repressivo, né, do Estado, do aparelho que diretamente o uso da violência, ele é prevalentemente nesse sentido, e no segundo plano desempenha também uma função ideológica. Isso é porque vai se complexificando essa discussão do Althusser. O ponto dele é compreender uma teoria do Estado mais interessante do que simplesmente imaginar essa entidade, não olhar as suas peculiaridades e as relações entre as outras instituições com o próprio poder e a luta pela manutenção da ordem. E aí ele chama a atenção de uma coisa interessante também, que é a questão do direito, né? Só tem essa separação de público, privado e tudo mais de maneira formal, então a gente consegue bater o olho e falar, isso é do Estado, por exemplo, uma polícia, o exército, um parlamento, e isso é privado, a igreja, a escola, o hospital, a família, a universidade, sei lá. Essa aqui é do âmbito privado, esse aqui é do âmbito público, mas isso é formalmente aparente. Funciona, opera, mas do ponto de vista do conteúdo, há uma articulação de produção ideológica pelos aparelhos ideológicos do Estado que funcionam e se organizam na manutenção dessa ordem. Se você é um especialista em Althusser e considerou que eu falei uma tremenda de uma bobagem, comenta aqui ou faz um react, me ofende, mas a gente vai tentar melhorar aqui a percepção do que é isso, porque é importante esse tipo de debate, tá? Mas essa é a minha percepção, ou a minha leitura do que está ocorrendo aqui, dessas distinções que o Althusser faz. Qual que é o âmbito que eu considero problemático na pergunta, tá? A igreja é um aparelho ideológico? A gente sempre trabalha numa perspectiva marxista, materialista, ou até, em certo sentido, pragmática, não daquilo que é ou não é em sentido essencial, senão da como pode ser, quais os papéis podem ser desempenhados. É assim, inclusive, que parte de pessoas mais radicalizadas ou militantes da própria teologia da libertação, por exemplo, passam a ler a questão da igreja. Ela pode ser um aparelho ideológico, mas pode não ser. E Althusser, inclusive, é um autor que influencia bastante gente, então ele acaba sendo uma peça-chave importante aí para a América Latina. Influenciou partidos, movimentos e tudo mais, e eu acho que é muito interessante a gente não perder estes fios, e esse tipo de pergunta abre esse caminho pra gente. Recomendo que vocês leiam esta revista aqui, Crítica Marxista, tudo bem? É uma revista que sempre está lançando aí uma versão física no primeiro momento, que você pode adquirir comprando ela, e depois eles liberam o PDF no site. Tô com o número 51 aqui, porque eu pude fazer uma resenha de um livro do Althusser, e eu tô fazendo aqui um merchan acadêmico de Iniciação à Filosofia para Não Filósofos, que é um livro maravilhoso, porque é uma introdução muito bacana ao pensar filosófico. Se eu não me engano, foi publicado pela Martins Fontes, e a minha resenha até que eu gostei, viu? Terceira questão. Oi, Bruno. Oi. O que você acha da filosofia de Nietzsche, de Kierkegaard e do existencialismo? Agradeço a pergunta, hoje praticamente é o dia de falar de filosofia. Mas o que eu acho a respeito desses dois autores e de toda uma corrente filosófica marcadamente moderna e que está esticada até hoje, não tem qualquer importância. Essa aqui é a Leonela. Mas isso é porque eu estou comentando de caras ou de uma produção, de uma corrente filosófica que impactou a história, que é transformadora, que tem seus efeitos positivos e negativos e que influencia a gente até hoje. Então, o que eu acho tem um valor mínimo. E eu nem tô falando aqui pela pergunta, que eu agradeço muito, porque a gente vai trocar uma ideia a respeito. O meu ponto em ressaltar essa questão é de quem responderia de bate-pronto se gosta, se não gosta, e solta talvez um ad hominem, ou que é uma ofensa gratuita aí contra um autor, ou contra uma corrente, ou alguém que vai sair falando groselha sobre um conceito ou outro, não gosto por causa disso, então não sei o que lá. Por exemplo, eu venho de uma corrente de pensamento de libertação latino-americano que, em geral, é muito crítica a Nietzsche, o que não significa que não tem autores ou autoras que discutam com Nietzsche, conversem com Nietzsche e fazem apontamentos críticos. Isso também não significa que Nietzsche sempre será
ou sempre terá um problema para o pensamento, que será opressor, ou terá suas questões eurocêntricas, violentas e tal. Ele também pode acabar sendo um recurso útil à mão para processos, projetos e movimentos de libertação, como já aconteceu e ainda acontece. Então, quer dizer, o grande lance não é muito bem o que a gente acha sobre os autores, mas o que dá para fazer com eles ou a partir deles. Tinha um texto bem pequeno, um textinho do Nietzsche, chamado As Nuvens, que eu sempre utilizava em aulas de filosofia, porque eu achava um texto muito interessante e que ajudava a gente a falar um pouco sobre uma metodologia, um meio de pensar muito bacana. E aí era uma crítica que ele fazia a certos idealismos e posições que ficavam com a cabeça, na tradução que eu tinha, na Cucolândia, né? Um universo paralelo lá nos céus e tal. E isso era muito bacana para a gente poder fazer certas discussões e pensar, né, criticamente como nós operamos nosso cérebro e interpretamos a realidade. Então, Nietzsche foi muito útil para mim, por exemplo, nesse sentido. Kierkegaard foi o primeiro filósofo que eu achei que eu ia trabalhar. Pô, cara vindo do seminário, animado, fazer filosofia de uma tradição protestante, o primeiro filósofo que vem na cabeça é o Kierkegaard, é o Soren, é o camarada. E eu tinha uns livros bem legais dele também, que também tinham me animado muito, as críticas dele eram bem legais, bem bacanas, e me animavam e tal, e o jeito literário, então eu ficava muito, muito impactado, assim, pô, eu queria escrever que nesse cara, queria fazer essas paradas. Mas depois, o bichinho da crítica materialista, o bichinho do pragmatismo, essas coisas foram me tocando, mexendo comigo, e aí o Kierkegaard ficou quase como que um autor que me agrada, mas que eu não utilizo para o trabalho, né? Então, fica aí, faz tempo que eu não uso ele como ferramenta para fazer algum trabalho, produzir alguma coisa, alguma discussão. Tô na dívida com Kierkegaard. Nota pessoal aqui, eu tenho que fazer esse comentário para quem é reformado, progressista e sei lá o que lá, e conhece o âmbito acadêmico especializado. Uma vez, teve uma atividade que foi num retiro, assim, relativamente longe, com o Ricardo Quadros Gouveia, que é o cara que escreveu aquele livro, como é que é? Piedade Pervertida. E ele é um cara que estuda Kierkegaard, é especializado em Kierkegaard, aquela coisa toda. E muito conhecido pelos trabalhos que ele fez em torno dele, né? Então, quando eu fiquei sabendo que esse cara ia estar lá, eu falei, vou dar um jeito de ir. E fui! Cheguei e ia passar os dias lá em troca de lavar a louça e fazer alguns trabalhos ali de cuidado, uma parceria que a gente estabeleceu e ia acompanhar as palestras que estavam rolando nesse encontro. E nessas, meus queridos, um dia eu tava varrendo o refeitório, que era o espaço que a gente tava lá. Juro por Deus, essa história é muito boa. Eu não sei se o Ricardo, se isso aqui vai chegar no Ricardo, se ele vai lembrar disso. Imagino que não. E aí tava dois pastores conversando com o Ricardo Quadros Gouveia e eu aqui, ó, varrendo minha vassourinha ali, varrendo o chão, devagarzinho e só tentando, né, pescar aquilo. É aquela que você fica varrendo, sabe, 15 minutos no mesmo quadrado? Tá aqui, no mesmo quadradinho, quase porque eu queria ficar ouvindo a conversa. Enrolando e ouvindo. E aí depois eu dei uma sentadinha ali no banco, como se tivesse, nossa, cansei, né? E fiquei ali perto. E eu não lembro muito bem o tema, eu não lembro direito o que rolou. Eu lembro que eles fizeram um debate, ou levantaram uma questão. Eu fiz um comentário e falei, desculpa, com licença, eu tava na faculdade ainda. Faz muito tempo isso, deve fazer uns 2014? Uns 13 anos. Ixi. Aí, beleza, aí eu falei lá, com licença aí, e falei um comentário, fiz um comentário a partir de um texto que o Kierkegaard, isso eu lembro, né, que tinha a ver com como ele analisava as novelas, e falava que as novelas acabam exatamente quando começa o problema, que é quando o casal se une, tem o casamento, tem a celebração do amor dessas personagens, e ele falou, agora começa a história. E aí ele falou, e aí que acaba a novela. E aí foi curioso, né, porque aí eu fiz um comentário e discuti umas paradas que tinha nesse trecho, e fiz uma pequena reflexão. Eu lembro do Ricardo parar e falar, bacana e tal. E pra mim, moleque, ver o cara ouvindo o que você tem pra dizer, eu falei, maluco, ninguém tá me ouvindo direito até hoje, o cara parou pra me ouvir. E à noite tinha uma palestrinha lá, ele ia ser o preletor do negócio, e aí ele chegou e começou a palestra assim. Eu tenho um amigo que tem isso gravado, tenho testemunhas. E ele começou assim, hoje, depois do almoço, eu aprendi com o Bruno, e aí eu lembro, vi só as cabeças, um olhando pro outro assim ali embaixo, tipo no auditório, um olhando e falando, quem é Bruno?
Ah, minha gente, é aquela que você tem uma vitória que não dá pra mostrar pra ninguém, não tem medalha, não dá retorno nenhum. É só pra você contar causo e parecer que você é um pescador que pegou uma grande traíra de 4 metros e ninguém acredita. Não foi o momento Pablo Marçal, eu juro. Última questão! Qual dica você daria para interpretarmos a Bíblia? Faça meu curso! A primeira dica, eu acho que é você descobrir o que é uma perícope, caso você não conheça, a gente vai falar aqui agora, e ignorar, em absoluto, capítulos, versículos e subtítulos. Já explicaremos. E a gente tem diferença de tradução, meus queridos e minhas queridas, mais diferente ainda é a editoração dos textos bíblicos. Se você pegar de diferentes traduções, diferentes bíblias, com diferentes editoras, você vai ver que a estrutura de divisão do texto e a nomeação dos subtítulos é completamente diferente uma da outra. Então se você pega uma lá, por exemplo, se não me engano na NVI, na carta de Tiago, tem um subtítulo lá que é Não Sejam Preconceituosos. E aí você lê o texto e não tem nada a ver com preconceito. É outra coisa que está no tema. E por que isso aconteceu? Porque quem traduziu, quem editoriou, quem coordenou, considerou em sua interpretação que esse subtítulo ajudaria a apresentar qual história, qual tema, o que era relevante naquilo ali. Mas quando você lê... Ou quando você vai pegar uma outra história, seja do Primeiro Testamento ou do Segundo, em que tem uma narrativa e que tem um ou outro personagem. E aí você lê o título, lê o subtítulo ali que alguém colocou, e nesse subtítulo, o que tem? O destaque para personagem X ou Y. Mas a história estava focando no personagem Z. Para mim o caso legal é de Caim e Abel. A história é só de Caim. O Abel ele entra para desaparecer. Mas a gente destaca por alguma razão, e muitas vezes no subtítulo, Abel. Faz parte de uma construção. Tá errado? Não, mas muitas vezes o subtítulo vai te trair. Ele enviesa a leitura. Então, eu tenho um hábito que talvez alguém aí não goste. Não existe subtítulo que resista aos meus rabiscos. Apago todos. E como esses subtítulos aparecem no seu texto? Bom, o editor, a pessoa que está trabalhando ali na editoração, junto às vezes com o tradutor, com a tradutora, pegam um trecho com começo, meio e fim, cercam ele, criam um bloco e dão nome a esse bloco. Esse bloco é o que a gente chama de perícope. Perícope é um texto com sentido, começo, meio e fim, que te possibilita constituir uma mensagem apresentável, compartilhável. Então quando você faz isso, você pega começo, meio e fim, estabelece, faz a sua marcação e cria esse negócio e dá um nome, você fez a sua perícope. Nos cursos de leitura bíblica comunitária que a gente faz, e na prática propriamente dita, né, dos encontros de textos e tal que a gente tem desenvolvido, a gente constrói as nossas perícopes. Então a gente vai lendo o texto e vendo onde tem começo, meio e fim e tal, não sei o que lá, e constrói a perícope coletiva e comunitariamente, porque aquela é a nossa leitura daquele texto que vai apresentar a nossa mensagem. Às vezes essa perícope tem 2 versículos, 3, às vezes tem 4 capítulos, eu juro por Deus que isso já aconteceu. Então o lance é você ir construindo essas perícopes e desenvolvendo o argumento, e depois que você estabelecer esse começo, meio e fim, você dá o nome, argumenta e justifica por que tem essa estrutura. Então construímos as nossas perícopes. E isso entra no último ponto, que é por que você deve ignorar os capítulos e os versículos. Porque eles foram arbitrariamente estabelecidos depois da formação disso aqui, ó, que é substituir rolos de papel com textos por livros, pela prensa, em que você cria livros com muitas páginas gigantes, foram colocados ali para você encontrar mais fácil um trecho. E muitas vezes esses capítulos e esses versículos vão te enganar um pouquinho. Você vai procurar eles ali, você vai tentar encontrar um texto e vai achar que ele está quebrando o texto. Ah, mudou um novo capítulo? É uma nova história. Não, não é. E mesmo que você saiba que não é, às vezes ele te engana. Teu cérebro vai te dando essas travadinhas. Como nós aprendemos na nossa tradição de decoreba de texto bíblico a separar tudo por versículo e capítulo, a nossa cabeça funciona. Livro tal, capítulo tal, versículo tal, e a gente já fragmenta o texto. E aí o texto ele é sempre sacado do seu contexto e utilizado fragmentariamente, o que é um problema danado. Então,
Na minha leitura eu já me habituei e eu dou essa dica também de vocês ignorarem os capítulos e versículos. Qual vai ser o problema? Lembrar a referência. Sempre vai dar uma dor de cabeça danada para achar. Quer dizer, pelo menos no meu caso. Qual é a vantagem? Você consegue ler o texto de maneira corrida, sem quebras, entendendo e deixando que o texto narre para você onde ele começa, onde ele está desenvolvendo, onde ele termina, qual o seu sentido, de maneira cada vez mais globalizada. E aí os capítulos e os versículos voltam depois para te ajudar a organizar essa leitura. Ah, foi aqui que eu comecei, aqui que eu terminei. E às vezes você vai quebrar o versículo, né? É o part 19.a. O A foi você que inventou, que você vai dizer onde é que começa, onde é que termina esse A, tá? Que é só uma referência para dizer até essa parte, até uma parte, foi meio do texto que eu li, não foi texto completo. Então, os versículos e os capítulos também vão atrapalhar. Ah, falei um monte, mas tem uma última dica. Dramatize. Crie personagens. Crie vozes. Tente encarnar e interpretar esse texto com certa dramaturgia sempre que for possível, tá? Então, dá voz para os personagens. Não lê com a mesma voz e na mesma cadência, sabe? Quando a gente pega o texto e fala... Ou todo mundo tem uma vozinha que vai lendo o texto de maneira meio corrida, assim, e você tem o seu hábito de leitura com essa vozinha. Tenta criar personagens, tenta criar uma narrativa, tenta ser mais inventiva nessa leitura que você vai perceber como muda consideravelmente. Teve uma fala de uma personagem, faz ela de maneira cômica, faz ela de maneira triste, tenta brincar um pouco com isso para quebrar aquilo que já está formatado e também para te dar novas possibilidades de uso desse texto. Você vai ver como isso é maravilhoso. Gente, o texto era narrado, era memória oral, popular. Você acha que era simplesmente uma leitura travada, sempre foi no papel? Não. Vamos dar vida para esse negócio. E se você quiser aprender um pouco mais sobre a leitura bíblica comunitária, treinar um pouco desses recursos ou dessas dicas que eu estou te dando, você pode acompanhar o curso que eu lancei novo aqui na plataforma, é o primeiro de fluxo contínuo, ou seja, vai ser sempre aulas novas por um bom tempo, que tá aqui na descrição, né, que é a Bruniversidade, que eu falei no começo, a plataforma na Hotmart, em que eu vou colocar todos os meus cursos ali. E aí eles são por assinatura. É R$ 39,90 por mês, e aí você vai ter acesso ao conteúdo que já está lá disponível, deve ter umas 23 aulas, mais de 18 horas de conteúdo original colocado, e a cada 15 dias nesse curso vai ter elementos novos. Uma primeira fase, a gente vai ser aula bastante expositiva, na segunda a gente vai começar a organizar encontros entre as pessoas que estiverem participando, encontros online, obviamente, porque a gente está bem espalhado por aqui. E ele pode ser um curso bem interessante, bem útil, para formação de grupos de leitura bíblica comunitária, onde você estiver. Além disso, os outros cursos vão continuar sendo alimentados, vão continuar tendo novos cursos, então você vai ter a linha pequena Netflix, o nosso streamingzinho, sei lá que nome que a gente vai dar para essa plataforma, e você vai acompanhar com exclusividade os materiais que a gente vai colocando por lá, tá bom? Não sei se o meu merchan foi bom, mas eu tô tentando. E é isso, minha gente. Nos vemos na semana que vem. Terça-feira abrimos a caixinha de perguntas lá no Instagram e vamos trocando ideia. Um grande abraço, fiquem bem e continuemos tentando trazer a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu!